Na terceira noite, eu ouvi meu próprio passo atrás de mim. Não era eco. Não era outro alguém. Era o mesmo som. Com o mesmo peso. O mesmo ritmo. Só que vinha depois. Como se algo estivesse repetindo o que eu fazia. Mas com atraso. Meu nome não importa. Se eu disser quem sou, isso vira curiosidade. E isso nunca foi sobre mim. O que importa é que eu conhecia aquela floresta. Não era minha primeira vez ali. Eu já tinha passado semanas naquele trecho, em outros trabalhos. Era uma área de mata fechada, próxima a uma estrada secundária quase abandonada. Caminhão passava raramente. Pessoas, quase nunca. Nada turístico. Nada místico. Nada com histórias. Só árvores antigas, troncos grossos, raízes expostas. O chão sempre úmido, mesmo sem chuva recente. Trilhas abertas décadas atrás por tratores, hoje só marcas afundadas na terra. Eu estava ali fazendo levantamento ambiental. Marcar pontos. Medir áreas. Registrar dados. Fiquei sozinho porque era mais barato. E porque, honestamente, não parecia perigoso. GPS funcionando. Barraca bem montada. Rádio com sinal fraco, mas suficiente. Rotina simples, repetitiva. Durante o dia, tudo era previsível. Insetos demais. Vento batendo nas copas altas. O cheiro constante de terra molhada, folhas apodrecendo, vida normal. Nada me observando. Nada se escondendo. À noite, eu voltava para a barraca, organizava os equipamentos, marcava os pontos coletados no dia e dormia. O silêncio era confortável. Pesado, mas comum. Nada ali parecia vivo do jeito errado. Foi na segunda noite. Eu caminhava pela trilha curta entre o ponto marcado e a barraca. Era um caminho que eu já tinha feito dezenas de vezes. Foi quando percebi que meus passos estavam fora de sincronia. Eu dava um passo. E o som vinha depois. Um atraso curto. Menos de um segundo. Suficiente para incomodar. Eu parei. O som veio mesmo assim. Um último passo, atrasado. Fiquei imóvel, escutando. Nada além da floresta normal. Pensei em cansaço. Em erro de percepção. No chão fofo abafando o impacto e devolvendo o som depois. Eu ignorei. E continuei andando. Esse foi o erro. Na manhã seguinte, eu encontrei algo que não desapareceu. As pegadas estavam na trilha principal. Não eram recentes o suficiente para ainda estarem tão definidas. Mas estavam. Não eram humanas. Nem de animal. Tinham o comprimento de um pé humano, mas eram erradas demais para confundir. Os dedos eram longos. Demais. E não marcavam pressão como um passo normal. Pareciam arrastados no final, como se algo tivesse pisado. E depois sido puxado levemente para trás. O detalhe que fez meu estômago afundar veio depois. As pegadas não vinham de lugar nenhum. Elas começavam no meio da trilha. Sem marcas antes. Sem continuação fora dela. E seguiam exatamente o mesmo caminho que eu tinha feito na noite anterior. Não ao lado. Não cruzando. Em cima. Pisando onde eu pisei. Usando o mesmo ritmo. A mesma distância entre passos. Como se algo tivesse esperado eu sair dali. Olhado o chão. E decidido repetir. Marquei o ponto no GPS. Fotografei. Anotei tudo. Tentei racionalizar. À noite, voltei. As pegadas ainda estavam lá. Nenhuma nova. Nenhuma apagada. Como se a floresta tivesse decidido não mexer nelas. E foi ali, ainda sem saber o que era, que eu entendi uma coisa simples. Aquilo não tinha passado por ali por acaso. Aquilo tinha me seguido. Depois das pegadas, eu tentei agir como alguém racional. Não fugi. Não chamei ninguém. Só redobrei atenção. Naquela noite, deixei tudo exatamente organizado dentro da barraca. Cada objeto tinha um lugar. Fiz isso mais por controle do que por necessidade. Saí para marcar um ponto próximo. Demorei menos de 20 minutos. Quando voltei, algo estava errado. A barraca estava fechada. Nada tinha sido levado.
Mas minha garrafa estava deitada, com a tampa frouxa. Eu sempre deixava ela em pé. Sempre. A mochila estava aberta. Não revirada. Aberta do jeito certo, como se alguém tivesse usado o zíper com cuidado. Nenhuma pressa. Nenhuma bagunça. Aquilo se repetiu nas noites seguintes. Sempre depois que eu saía. Sempre pequenos ajustes. Nada sumia. Nada quebrava. Era como se algo estivesse testando minhas reações, não roubando. Na terceira noite, o rádio fez algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não foi interferência. Nem estática comum. Era respiração. Pesada. Irregular. Inspirava fundo. Soltava o ar devagar demais. Eu fiquei imóvel, segurando o rádio longe do corpo, esperando alguma palavra. Nada. Só aquele som. Tentando manter um ritmo. Desliguei. O som continuou por mais um segundo, antes de morrer. Na quarta noite, eu não consegui mais fingir que era coincidência. Eu estava caminhando pela trilha, voltando para a barraca, quando resolvi testar algo. Eu parei. Fiquei completamente imóvel. O som dos passos não parou comigo. Houve mais 2. Lentos. Pesados. Atrasados. Meu estômago revirou. Voltei a andar rápido. Os passos voltaram também. Mais próximos. Nunca correndo. Nunca errando. Só ajustando. Eu acelerava. Eles encurtavam a distância. Eu diminuía. Eles mantinham o ritmo. Não havia desespero do outro lado. Nem pressa. Aquilo não precisava me alcançar. A floresta inteira parecia acompanhar esse atraso. O vento vinha depois do movimento. Os galhos rangiam depois que eu passava. Até os insetos pareciam reagir fora de tempo. Foi ali que algo quebrou dentro de mim. Eu não estava sendo seguido como presa. Eu estava sendo observado em funcionamento. Cada passo meu era uma referência. Cada pausa, uma correção. E pela primeira vez, eu tive a sensação clara de que, se eu errasse o ritmo, se eu quebrasse o padrão, aquilo não iria aprender. Ia agir. Eu vi. Não de frente. Não por completo. Foi do jeito que coisas erradas costumam ser vistas. De relance. Entre árvores finas. No ponto cego da atenção. Eu caminhava mais devagar naquela noite. Não por coragem, mas por exaustão. Cada passo parecia exigir concentração. Como se meu corpo estivesse ligeiramente atrasado em relação à minha cabeça. Foi quando percebi a sombra. Ela não se destacava do escuro. Ela falhava em acompanhá-lo. Enquanto o vento mexia as folhas, a sombra demorava a reagir. Enquanto eu passava, ela permanecia onde eu tinha estado. Por tempo demais. Eu levantei o braço. Um segundo depois, ela levantou também. Não imitando. Copiando. Quando eu parei, ela ainda deu mais 2 passos. Lentos. Precisos. Foi aí que meu cérebro entrou em pânico de verdade, porque algo ficou claro demais para ignorar. Aquilo tinha massa. O chão afundou sob o peso. O corpo era comprido demais para caber entre aquelas árvores sem tocar nada, mas nada se mexia quando ele passava. As articulações não dobravam onde deveriam. Algumas pareciam existir só para corrigir erros de postura, como se tivesse sido montado observando e ajustado no caminho. A cabeça não virava. Quando precisava olhar, o corpo inteiro se reposicionava. Demorado. Calculado. Eu senti algo novo naquele momento. Não medo. Avaliação. Como se eu estivesse sendo comparado a um modelo. E estivesse quase bom o suficiente. Foi quando eu entendi. Ela não estava me caçando. Nunca esteve. Ela estava aprendendo comigo. Ritmo. Distância. Tempo de reação. Tudo aquilo, os atrasos, os ajustes, as repetições, não eram falhas. Eram ensaios. Eu dei um passo para trás. Ela não avançou. Eu respirei fundo. Um segundo depois, ouvi o som da respiração. No mesmo ritmo da minha. Foi aí que eu corri. Corri errado. Irregular. Quebrando o padrão. Eu tropecei, me levantei,
Mudei de direção sem lógica. Atrás de mim, os passos vieram desorganizados pela primeira vez. Não porque ela estivesse falhando, mas porque estava recalculando. Ela não correu. Nunca precisou. Porque naquele momento, enquanto eu fugia em pânico, uma certeza gelada se formou na minha cabeça. Quando ela acertasse o tempo, quando o atraso desaparecesse, eu não teria como perceber a diferença entre nós dois. Eu saí da floresta antes do amanhecer. Não desmontei a barraca direito. Não apaguei marcas. Só caminhei até a estrada, sem olhar para trás. O céu ainda estava cinza quando um carro passou. O motorista não perguntou nada. Nem eu. Entrei e fui embora como alguém que não queria chegar em lugar nenhum, só sair. Nunca voltei. O relatório ficou incompleto. Inventei problemas técnicos. Disse que a área precisava de outro levantamento. Ninguém insistiu. No começo, achei que tinha acabado. Mas o atraso veio comigo. Nos primeiros dias, eram coisas pequenas, imperceptíveis para qualquer outra pessoa. Eu parava de andar e sentia o peso do último passo depois. Batidas de porta que soavam atrasadas. Talheres tocando o prato um segundo depois do movimento. Eu testei na frente do espelho. Levantei a mão. Meu reflexo acompanhou. Ligeiramente tarde demais. Não o suficiente para alguém notar. O suficiente para eu nunca mais esquecer. Às vezes, quando fico parado por muito tempo, sinto algo pior. Não é presença atrás de mim. É expectativa. Como se o ar estivesse esperando eu me mover primeiro. Como se o espaço ao meu redor estivesse sendo medido. Eu comecei a evitar parar. Evitar silêncio. Evitar ritmo constante. Porque quando tudo fica regular demais, quando meus movimentos entram num padrão, eu sinto aquela correção invisível acontecendo. Não como perseguição, como ajuste. E há noites em que acordo com a certeza absoluta de que algo acertou o tempo. Não está aqui ainda. Mas não está mais errando. Eu sei disso porque, às vezes, no escuro, quando fico completamente imóvel, não ouço nada continuar andando. E isso é muito pior. Porque significa que, desta vez, não sou mais eu quem está ensinando. Sou só a referência final. Se você chegou até aqui, é porque conseguiu ouvir essa história até o fim. Então deixa o like. Isso ajuda mais do que você imagina. Principalmente para esse tipo de relato continuar existindo. E se inscreve no canal. Porque tem histórias que a gente só conta uma vez. E outras continuam andando depois que a gente para. Boa noite.